e acender-lhes o amor com o fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No último dia da festa, o dia mais solene, Jesus em pé proclamou em voz alta: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. Jesus falava do Espírito que deviam receber os que tivessem fé nele, pois ainda não tinha sido dado o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, celebramos hoje então a vigília de Pentecostes. Talvez nós não tenhamos o costume de celebrar essa vigília, talvez vocês nunca tenham celebrado. Também é a primeira vez que eu participo, é a primeira vez que eu presido essa vigília. E nós podemos começar hoje lembrando as palavras do antigo hino em latim: Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visitat. Vem Espírito Criador e visita as nossas mentes. É isso que nós estamos celebrando hoje. A visita do Espírito Criador nas nossas mentes, na nossa alma, elevando o nosso ser ao ser de Deus. E como o Espírito visita hoje as nossas almas? Nós escutamos essas leituras todas hoje, cantamos estes salmos, escutamos esse evangelho e podemos perceber como o Espírito nos visita. Primeira leitura no Gênesis, nós conhecemos bem já essa história, né, da Torre de Babel. O povo de Deus se reuniu para construir uma torre e, se vocês prestaram bem atenção, disseram: para que nós sejamos famosos e não sejamos dispersados pela terra. E sempre Deus frustra os planos da humanidade quando a humanidade não pensa como Deus. E assim Deus confunde as línguas do povo e dispersa o povo sobre a terra. O Espírito é enviado neste momento também. O Espírito se mostra neste momento. Porque, na verdade, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, é um Espírito de unidade. Estes povos que falam línguas diferentes formam o único povo de Deus, que depois, no dia do Pentecostes, que nós celebramos hoje, celebraremos principalmente amanhã, nós vamos lembrar do dia em que os apóstolos estiveram reunidos com Maria no cenáculo. O Espírito veio em línguas de fogo e cada um começou a falar uma língua e todos em outras línguas conseguiam entendê-los. Nós percebemos na igreja hoje uma contraposição, nossa igreja com aquele povo da época de Babel. Nós hoje falamos línguas diferentes, mas devemos falar uma única língua, a língua do Espírito. Essa língua de unidade,
E é isso que o Senhor deseja para nós. É isso que nós celebramos durante toda essa semana. A semana anterior ao Pentecostes é a semana de oração pela unidade dos cristãos. Precisamos todos nós, como igreja de Cristo, não somente igreja católica, mas todos nós que acreditamos em Cristo, precisamos ser unidos uns aos outros. É esse o desejo do Cristo. Um só rebanho e um só pastor. Unidos, sim, abaixo, sobre a igreja, unidos sob os mandamentos de Deus. Que é o que depois nós vamos escutar no Êxodo. Moisés que recebe as leis no Monte Sinai. As leis de Deus, o mandamento de Deus, também são visitas do Espírito para nós. E hoje na nossa igreja, guiada pelo Espírito, essas leis se manifestam pelo magistério da igreja, pela tradição da igreja, pela Sagrada Escritura, que são os 3 pilares da nossa fé. Sem a Sagrada Escritura, sem o ensinamento dos papas e dos bispos, sem a tradição que nós temos desde os apóstolos, a nossa fé não se mantém. Se nós perdemos um desses pontos de nossa fé, a nossa fé fica vacilante. Não podemos acreditar somente na Escritura. Não podemos acreditar somente na tradição. E não podemos acreditar somente na palavra do Papa e dos bispos. As 3 coisas são uma unidade. E o Espírito de Deus se manifesta nisso. Através do mandamento de Deus, dado por Jesus, o mandamento do amor. O maior dos mandamentos. O Espírito se manifesta e renova a nossa vida. E Ele renova a nossa vida como nós escutamos na profecia de Ezequiel. Aqueles ossos ressequidos, que às vezes é a nossa vida, né? Quantas vezes a nossa vida não está ressequida, não está seca, por falta do Espírito Santo? Ou melhor, não falta, porque todos nós temos o Espírito Santo em abundância nas nossas vidas, porque somos batizados. Mas quantas vezes nós negamos esse Espírito que está em nós, esse Espírito que habita em nós, este Espírito que nos dá a vida? Quantas vezes nós queremos deixar de lado a vida no Espírito, a vida na igreja, a vida guiada pelo Espírito de Deus? Porque não é fácil mesmo, né, ser guiado pelo Espírito de Deus. Nós queremos ser guiados por nosso próprio Espírito, pelas nossas próprias vontades, pelo Espírito do mundo, pior ainda. O Espírito do mundo, que é um espírito de pecado, é um espírito de ganância, é um espírito de opulência, de orgulho. O Espírito de Deus não é este espírito. O Espírito de Deus é forte, o Espírito Santo é forte. Mas é forte na unidade, é forte na obediência aos mandamentos da igreja, e é forte na intimidade com Deus. É isso que a leitura de Ezequiel nos mostra. Podemos ter tudo. Podemos ter carne, podemos ter músculo, podemos ter os ossos do nosso corpo. Mas se nós não deixarmos a nossa vida ser transformada pelo Espírito, nada vale. Nós vamos viver essa vida como se fosse um nada. Vamos morrer, e depois o que será de nós? O Espírito, ele permeia as nossas vidas. Ele permeia os nossos relacionamentos, as nossas realidades. É Ele que deve nos conduzir. É Ele que nos chama a estar perto do Pai. Como nós escutamos na leitura dos Romanos. Nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o Espírito que reza em nós. É o Espírito que intercede em nós com gemidos inefáveis. Só que nós precisamos deixar. Nós precisamos permitir essa ação do Espírito Santo. Por isso nós precisamos rezar hoje. Vem, ó Santo Espírito. Vinde, Espírito Criador, e enchei as nossas mentes. Enchei os nossos corações. Porque sem o Espírito nós nada somos. Sem o Espírito de Deus falta algo em nós. Falta algo de Deus em nós. E nós, batizados, temos algo divino. Nós somos divinos. Somos filhos, filhas de Deus pelo batismo, onde nos é dado este Espírito. E o Espírito vai permeando a igreja, vai caminhando com a igreja. Nós vivemos hoje o tempo do Espírito Santo, o tempo da igreja.
Através dos sacramentos, a igreja dá a nós o Espírito. Através dos sacramentos, essa palavra de Jesus hoje no Evangelho se cumpre. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, rios de água viva jorrarão do seu interior. São esses rios de água viva que jorram do interior da igreja e matam a nossa sede. Através dos sacramentos. Através do batismo nós recebemos o Espírito Santo. Através do sacramento da confissão, o Espírito age por meio do Padre e perdoa os nossos pecados. Na Crisma, nós somos soldados do Espírito Santo, apóstolos da fé. Na Eucaristia, pelas mãos do Padre e pela força do Espírito Santo, pão se transforma em carne, em corpo de Cristo. Vinho se transforma em sangue de Cristo. Na unção dos enfermos, o próprio Espírito vem e salva a nossa alma e liberta o nosso corpo das dores. No sacramento da ordenação, diáconos, padres e bispos são infundidos pelo Espírito Santo para que possam cumprir a vontade, a mensagem e o apostolado de Cristo no mundo. No sacramento do matrimônio, o Espírito une os esposos por toda a vida até que a morte os separe. Precisamos lembrar disso, precisamos lembrar que o Espírito vive em nós, que o Espírito enche o nosso ser, que esse Espírito mata a nossa sede e a nossa fome. E quanta sede, quanta fome nós temos, né? De coisas de verdade, de coisas substanciosas. E quantas vezes nós vamos procurar matar a nossa sede e a nossa fome fora do Espírito de Deus. Isso é enganação, é mentira. O mundo não mata a nossa fome. O mundo não mata a nossa sede. O que preenche a nossa vida, o que preenche o nosso vazio é o Espírito Santo. Por isso nós precisamos rezar todo dia. Vinde, Espírito Santo. Enche os corações dos vossos fiéis. Vem, visita as nossas mentes e transforma o nosso ser. Faz de nós pessoas novas. Faz de nós uma nova igreja. Uma igreja guiada pelo Pentecostes. Uma igreja guiada por este Espírito. Espírito de amor. Espírito de unidade. Espírito de obediência. O Espírito Santo. Vamos pedir hoje a intercessão de Maria, aquela que foi totalmente inundada pelo Espírito, para conceber o Filho de Deus que nos deu a vida. Vamos pedir a sua intercessão hoje, para que nós possamos ser pessoas sempre guiadas pelo Espírito de Deus. Esse Espírito que quer que nós um dia tenhamos a posse do reino dos céus. Esse Espírito que nos dá força. Esse Espírito que nos dá coragem. Esse Espírito que está ao nosso lado, como advogado, como paráclito, como defensor, para que nós não tenhamos medo de nada, para que nós não tenhamos medo do mundo, para que nós não tenhamos medo do pecado. Que Deus nos ajude e que o Espírito Santo possa pairar sobre nós e inundar as nossas vidas, a nossa humanidade.